Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aí mais uma parte do nosso curso de desenvolvimento de loja virtual. Nessa sétima parte do curso, nós vamos criar aí o layout da loja virtual no nosso Visual Studio, tá? Na verdade, nós vamos criar o layout, nós vamos pegar o layout pronto, né, que o nosso designer fez, vamos pensar assim. Vamos pegar esse layout, vamos colocar ele no Visual Studio e vamos colocar todos os controles .NET que a gente precisa trabalhar aí dentro do nosso projeto, ok? Essa videoaula vai ser um pouco diferente, né? Eu vou pegar aí todos os projetos dentro do Visual Studio, vou copiar o layout para dentro do projeto de web e nós vamos trabalhar um pouco nesse projeto, ok? Só no projeto web, na interface, né? Nenhuma daquelas camadas nossas. Vou abrir aqui o Visual Studio. Nós temos aí todos os nossos projetos e aqui nós temos um projeto, né, que a gente chamou ele de web, ok? Então nós vamos trabalhar nessa parte, ok? Eu tenho aqui o site, né, o layout, né, que eu tenho aqui. Eu tenho que copiar esse layout, primeira coisa, para o meu projeto. O que eu preciso? Eu preciso de estilo, index, CSS, detalhes, contato, essa imagem, JS e images. Tá? Eu preciso de tudo isso aqui do projeto para ele estar funcionando. Então eu copio, tá? Posso copiar normalmente, Ctrl C mesmo. Vou voltar aqui no Visual Studio, botão direito e vou colar esses arquivos aqui dentro do projeto, ok? Copiei, tá? E agora a gente vai fazer alguns ajustes nisso aqui, né, nesse projeto, para a gente poder tá organizando esse projeto de uma maneira melhor. Por exemplo, estilos, né? Nós vamos colocar ele dentro de uma pasta estilos, né? Então, botão direito, vou criar uma nova pasta, add new folder. Vou colocar aqui, ó, CSS, ok? Vou pegar esse CSS e esse aqui e vou arrastar para dentro da pasta CSS. Agora nós vamos criar a nossa master page, tá? Eu vou trabalhar com a master page aí. Botão direito, certo? Add new item, master page, ok? Vamos colocar aqui, ó, principal, ok? Nossa master page vai se chamar principal. Vocês têm que ter o conceito, tá, de master page aí bem definido, né, bem entendido, tá? Que a master page ela vai ser utilizada como uma base do nosso layout, né? O que a gente colocar na master page vai ser repetido por todo o projeto, por todo o site. Então nós vamos trabalhar com a parte externa e depois o miolo, vamos dizer assim, né? Que vão ser as páginas mesmo. Então o principal.master, tá? Então criei aí na principal.master, ok? Bom, para que vocês entendam o layout, eu vou abrir aqui, ó, index.html, para vocês verem, né, como que é o layout. O layout é esse aqui. O que nós vamos trabalhar? Tá? O que nós vamos mexer no nosso projeto? Essa parte de categorias, essa parte de exibição dos produtos. Vou mostrar aqui produtos especiais, tá? E novidades, além de novidades que vão aparecer aqui também, ok? E vou trabalhar os fabricantes dos produtos que vão ficar aqui, tá? Então nós vamos selecionar aqui, vai aparecer produtos de um determinado fabricante, ou selecionarmos aqui para aparecer as categorias que nós vamos cadastrar. Nós temos lá nossas tabelas de categoria que eu vou colocar lá, ok? Então, o que vai na master page? Na master page vai tudo que se repete em todo o site. É o cabeçalho, tá? Essa parte de pesquisar, o cabeçalho, essa parte de categorias, essa lateral aqui,
o rodapé, essa lateral aqui, tudo isso aqui vai se repetir durante todo o projeto. Em todo o site essa parte vai ser comum, ok? O miolo, vamos dizer assim, não vai ser comum a todo o site. Por quê? Nesse miolo aqui eu vou apresentar os produtos, né? Primeiro eu apresento os produtos. Quando eu clicar em detalhes, eu vou detalhar o produto. Vejam que só mudou o miolo, tá? Só mudou aqui no meio. O resto é a mesma coisa. Então é isso que vai acontecer com a nossa master page. A nossa master page vai manter, né, as duas laterais e o rodapé, o rodapé e o cabeçalho, mas o centro vai ser alterado, ok? Então, vou criar aqui a master page mantendo o cabeçalho, o rodapé e as laterais, ok? Vamos fechar aqui para que vocês vejam. Na master page, tá? O miolo, vamos dizer assim, o que eu vou mudar fica aqui dentro. O que tiver fora desse content placeholder, o que tiver fora disso, vai ser comum para todas as páginas, ok? O que tiver fora do content placeholder, tá? Vai se repetir. Então, nós vamos trabalhar a primeira coisa com a index. Vamos clicar aqui duas vezes, vamos abrir a index, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar o header, tá? Eu tenho que copiar por partes para que não dê problema, tá? Para a gente poder não faltar, né? Não pular nenhuma parte. Aqui para cima eu não preciso copiar, porque a minha master page já tem, tá vendo? Isso aqui não pode ser alterado, tá? Essa parte aqui, tá? Essas tags aqui não pode ser alterado. O que a gente vai alterar é o cabeçalho aqui, ó, ok? Então, eu vou pegar aqui, script, tá vendo? CSS, title, meta, isso eu vou pegar e vou colocar aqui dentro. Vou colocar aqui dentro do nosso head, ok? Certo? Esse head aqui pode sair, tá? A gente não precisa dele, tá? Porque ele é para quem não for alterar, né? Para quem não for utilizar esse head, vai utilizar aquele outro lá. Mas esqueçam aquilo lá. Nós vamos retirar e vamos colocar apenas isso aqui, ok? Bom, style, ele está falando que está errado. Por quê? Porque aqui no meu solution, o style está dentro de onde? De CSS. E aqui eu não coloquei. Então, nós vamos colocar ó, CSS barra, ele vai achar o style agora. A mesma coisa o JavaScript. Só que o JavaScript ele já está dentro de uma pasta, tá vendo? Aqui. Só que a gente, né, vai manter esse JavaScript do jeito que está, beleza? A mesma coisa esse ISSS. Vamos colocar aqui, barra, para que não haja problema, tá? Então, trabalhamos com head, certo? Agora nós vamos trabalhar com o body. Bom, a primeira coisa, ele é todo dividido, tá vendo? O nosso layout. Então, o que eu tenho aqui? O que eu tenho como miolo? Eu tenho aqui o header, tá vendo? Logo, tá vendo? Offer, né? Offert, content. Tá vendo que esse miolo aqui, ó, que ele está falando que é do head, ele vai representar o quê? Quer ver? Eu vou abrir, né? Eu vou abrir aqui o nosso site, o index dele. E para ficar fácil, nós vamos localizar, por exemplo, a palavra novidades. Vou lá no código, tá? No Visual Studio, e vou procurar pela palavra novidades. Ctrl F, novidades. Ele vai achar aqui. Então, eu tenho que o meu conteúdo, né, ele está dentro disso aqui, ó, tá vendo? Center Content, tá vendo? E até aqui que ele vai, ó. Se eu selecionar aqui, ó, ele me mostra aqui, ó, tá vendo? Center Content. Se eu clicar aqui, tá vendo? Eu seleciono aqui, se eu clicar aqui, ele marca todo o Center Content para mim. Tá vendo? Esse Center Content aqui, ele na verdade vai ser a nossa default.ospx. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar tudo dessa index que não seja o Center Content, porque o Center Content ele faz parte da default e não da master page. Então, nós vamos pegar aqui, ó, daqui, né, até o nosso head, né, até aqui, ó, eu vou copiar. Entenderam aqui, ó? Estou pegando do main container
até antes da parte do miolo. O miolo começa aqui, então eu tenho que copiar antes do miolo. Copiei. Eu vou colar ele acima do Content Placeholder, tá vendo? Eu posso apagar esse form aqui, tá? Deixa eu até ver se ele já tem um form. Não, ele não tem um form. Então vamos fazer o seguinte, porque eu preciso de um form, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retirar apenas essa div aqui, tá? Retirei a div e vou colar todo aquele conteúdo, certo? Todo aquele conteúdo. Agora eu vou fazer o seguinte, depois do center, vou selecionar aqui de novo, olha, o center vem até aqui. Então, depois do center, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar o restante. Então, eu vou pegar aqui e vou até o final. Não vou copiar body HTML, tá? Eu vou utilizar do que tem lá no master page. Então, eu copio depois do miolo, né? Eu copio tudo isso e vou colar abaixo do Content Placeholder, tá vendo? O Content Placeholder eu não copio nada dentro dele. É aqui, ó. Apago esse div e copio para dentro do form e deixo o body HTML, tá vendo? Ok. Bom, ele pode estar um pouco desconfigurado. Então, o que a gente faz? Segura o Ctrl, aperta a letra K e a letra D. Ele organiza o código para a gente, ok? Bom, então se eu pegar aqui agora e abrir a master page, eu não vou ver nada. Tá? Primeiro que a gente não consegue navegar pela master page, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o miolo, né? E nós vamos trabalhar na default agora. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Vamos vir aqui no Solution Explorer e vou criar uma default.aspx. Add new item. Vou selecionar aqui Web Form. Só que é Web Form usando o master page, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Webform usando a master page. Então, eu vou colocar aqui default.aspx. Add, ele vai me pedir para selecionar qual master page que essa página está inserida. Então, eu vou colocar aqui que é a única master page que nós temos, principal.master, e dou um OK. Olha o que tem dentro da default. Nada, tá vendo? Só essa linha aí que tem dentro do default. Não tem HTML, não tem body, não tem head, não tem form. Por quê? Ele utiliza tudo da master page. Isso tudo da master page que ele vai estar aqui. E aqui em cima eu faço uma referência, olha aqui, ó, master page principal, tá vendo? Então, o que nós vamos copiar agora para dentro do content? Esse content nada mais é que a representação desse content aqui da master page, que ele vai aparecer. Ele vai aparecer aqui dentro, ó, como se estivesse aqui dentro, tá? Então, eu vou pegar aqui na index, vou selecionar esse miolo, vou copiar e vou colar dentro do default aqui, eu vou colar no content. Ctrl K, Ctrl D, né, para organizar o código para mim, tá? E eu posso até fechar esse index HTML aqui, não tem problema não. Então, criei a master page e criei a default. Para que a gente possa ver isso funcionando e ver se está tudo ok, o que a gente faz? Botão direito aqui, View in Browser, ou a gente pode vir aqui também, ó, default.aspx, botão direito, View in Browser. Ele vai abrir aí o Internet Explorer e vai exibir a página para a gente. Mas que página que ele vai exibir? Ele vai exibir a default.aspx utilizando códigos da master page, tá? Ele vai utilizar o que foi feito na master page. Ok? Bom, está desconfigurado, tá vendo? Por que está desconfigurado? Nós vamos ver agora por que está desconfigurado, porque está faltando imagens. Então, vamos fechar, vamos voltar aqui. Por quê? Quando a gente alterou e colocou o CSS para dentro de uma pasta, dentro do CSS ele faz referência a algumas imagens aqui, tá vendo? Então, a gente precisa alterar esse CSS também. Então, nós vamos clicar aqui no style.css e tudo que estiver fazendo referência a images, está vendo? Nós vamos alterar. Como que a gente vai alterar isso? São muitos, então nós vamos alterar de uma vez só. Vamos selecionar, prestem bem atenção, nós vamos selecionar aqui, ó, Images, vou dar um Ctrl H, ele vai aparecer essa tela aqui, ó.
eu vou procurar por images, tá vendo? Images barra, eu vou substituir por ponto barra images barra, tá vendo? Eu vou substituir por isso, porque ele vai descer um nível na hierarquia para poder buscar as imagens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um match case, tá? Para poder combinar, e vou dar um replace all. 37 ocorrências foram substituídas. Eu vou salvar, vou no default.aspx novamente, botão direito, view em browser. Vamos ver agora se vai carregar tudo certo. Olha aí, passe de mágicas. Beleza? Então apareceu aí todo o nosso projeto. Então, reparem que, lembra que eu falei para vocês, a gente está vendo default.aspx. Somente esse miolo aqui que está na default. Opa, não exibir novamente. Somente este conteúdo que consta lá, tá? Na default.aspx. Está dando um erro de JavaScript, mas é por causa do boxer lá. Eu vou alterar, porque a gente não vai precisar desse boxer, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vamos retirar esse JavaScript, ok? E vamos ver aonde faz uma chamada a ele. Deve ter uma chamada dele aqui. Em algum lugar tem uma chamada para esse JavaScript, algum evento, né? Algum método lá dentro desse JavaScript, tá? Então eu vou tirar aquele boxer lá, vou voltar aqui na master page, na default, vou dar um F5, ok? Bom, então foi só retirar lá que ele parou o erro. Então reparem, como eu falei para vocês, se eu retirar, olha aqui que interessante, tá? Para quem não conhece o negócio da master page. Eu vou vir aqui na master page, vou selecionar tudo e vou arrancar. Olha aqui, ó, na master page não, na default, tá? Agora eu vou lá e vou dar um F5. Olha o que acontece. Eu não tenho nada no miolo, eu só tenho as duas laterais e o cabeçalho. Então eu tenho que ter alguma coisa aqui na default.aspx para que seja exibido aqui. Lembrando que você chama default.aspx e ela faz referência à master page, tá? Fazendo a referência à master page, ela chama o restante aqui para nós. Ok? Vamos fazer isso para a tela de detalhes e para a tela de contato. Vamos fechar aqui, tá? Vou fechar aqui, ok? Eu vou abrir aqui agora, eu vou criar mais duas páginas, tá? Duas aspx. Add new item. Eu vou criar um webform usando master page. Vou criar aqui, ó, contato. Adicionar qual master page? Principal.master. Vou criar mais uma, botão direito, add new item. Clicar aqui, ó, detalhes.aspx. Webform usando master page, qual master page? Principal.master e ok. Bom, então vou pegar aqui agora, para não ter confusão, vou pegar esse index.html, que eu não preciso mais, index.html, tá? Vou deletar, ok? E agora eu vou abrir a Details. Como é que funciona a Details, tá? Eu tenho aqui um script enorme aqui de JavaScript, mas no momento vou utilizar não, tá? Eu já tenho Style Sheet, então eu não preciso mais. Cabeçalho eu não tenho, porque detalhes não tem cabeçalho, porque ele vai utilizar o cabeçalho da master page. Então o que eu preciso, na verdade, é só do conteúdo. Se eu vier aqui, ó, eu vou achar o conteúdo, quer ver? Isso aqui eu já tenho. Isso aqui é a lateral, né? Aqui, ó, Center Content, tá vendo? Center Content eu pego, vou marcar, né? Por aqui, seleciona a div principal, ele seleciona tudo para mim. Eu vou pegar só essa parte aqui, ó, e vou levar lá para detalhes e vou copiar e colar, tá? Se eu vier agora, olha, botão direito, View em Browser, olha que bacana. Ele já pegou as laterais da master page, mas o miolo mudou. Por quê? O miolo mudou, o miolo quem manda é detalhes.aspx. Então mudou o miolo, mudou, né? Mudou a página, mudou o miolo aqui, ó. Tá? Então nós vamos fazer a mesma coisa agora para contato.
tá? Lembrando que a gente utiliza tudo isso aqui da Masterpage, cabeçalho, lateral e rodapé, tá? Então agora nós vamos fazer isso para contato. Vou vir aqui na detalhe, vou apagar a detalhe, né? Vou details.html, não preciso mais, eu deleto. E agora eu tenho um contato, né? Vou abrir aqui a contato, que não tem nada. Vou vir na content.html e vou fazer a mesma coisa. Ele tem a marcação aqui para mim, ó. O designer, ele já deixou isso pronto. Olha aqui, ó. Center Content e clico aqui. Ele marca todo o Center Content para mim. Vou vir na detalhe não, na contato. Ctrl K, D. Ele arruma para mim. Botão direito, View in Browser. Ele vai exibir a tela de contato. Lembrando que isso aqui é tudo da Masterpage, só o miolo que muda porque aqui agora é contato. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. Criamos as 3 telas, né, ASPX, transformamos o nosso layout HTML em ASPX e agora o nosso desafio é um pouco maior. Nós vamos transformar esses controles que há aqui na tela em controles ASP.NET. Ok? Então isso fica para a próxima aula. Tanto que nós vamos criar também a parte administrativa, que são os cadastros para poder exibir no nosso site. Então, antes de eu criar, né, todos esses controles dentro dessas páginas, eu preciso ter dados, né? Eu preciso ter informações na minha base de dados. Então, vamos começar pela parte de cadastro, antes da gente alterar essas telas aqui, ok? Então, nós vamos criar aqui na próxima videoaula a parte administrativa básica, tá? Que vai fazer todas as inserções que a gente precisa dos bancos de dados e depois a gente parte para a tela mesmo, ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Um grande abraço, tchau!